Olá a todos, muito boa tarde. Eu estou aqui para continuar a minha missão de leitura de histórias, principalmente num momento como este em que estamos todos a viver um verdadeiro pesadelo. Tornar os nossos dias um bocadinho mais alegres, um bocadinho mais animados com a leitura de algumas histórias, vai ser a minha missão também agora. Hoje trago-vos dois contos da nossa grande escritora de literatura infantil portuguesa, Luísa Ducla Soares, que festeja este ano os seus 50 anos de carreira literária. É uma data muito bonita e ela tem centenas de livros escritos para a infância e juventude e eu quis hoje também homenageá-la através da leitura de duas histórias dela. Os contos são dois contos que estão incluídos neste livro, Meninos de Todas as Cores. Vou passar a ler o primeiro, desejando que todos que estejam em casa aproveitem um bocadinho desta leitura para refletirem também, porque estes dois contos são muito interessantes no período que vivemos. Podem nos trazer algumas ideias. Adeus, gasolina. Era uma vez um país à beira-mar, com florestas, campos, cidades e gentes. Rasgado por estradas, cortado por ruas, cheio de automóveis por toda a parte. Os jardins tinham sido alcatroados para parques de estacionamento. Vejam bem. As estátuas deitadas abaixo para erguer bombas de gasolina. Grandes petroleiros aportavam ao cais carregados de petróleo que grandes refinarias transformavam em gasóleo, gasolina, que por sua vez grandes autotanques levavam até às grandes estações de serviço. Os sapateiros remendões tinham deixado de trabalhar, porque já ninguém se lembrava de andar a pé. Em vez de se gastarem solas, gastavam-se pneus. Os meninos ficavam fechados em casa para não serem atropelados. De rastos nos corredores, brincavam com automóveis miniatura. Longe, muito longe, do outro lado do mar, havia outros países com suas gentes. Aí estouravam bombas no deserto escaldante, furado de poços de onde saía o petróleo. Morriam homens por um palmo de terra ou por uma ideia. E como a única riqueza que possuíam era o petróleo, deixaram de o fornecer aos países inimigos. Os petroleiros, então, partiam e passavam a voltar vazios. Os autotanques paravam junto aos cais, vazios. Bichas enormes se formavam junto às bombas quase esgotadas. Passou a vender-se 20 litros, 10 litros, 5 litros, 1 litro. Até que acabou a última gota de gasolina. Então foi o pânico. Não havia sequer autocarros, carrinhas de escola, carros de bombeiros ou ambulâncias. Os soldados passaram a ir para a guerra a pé. Mas os generais e outros oficiais superiores requisitaram os cavalos brancos da Guarda Republicana. Os ministros conferenciaram pelo telefone e acharam por bem exigir os camelos do jardim zoológico. E o presidente? Como poderia ele fazer as suas deslocações patrióticas de norte a sul do território? Para o primeiro cidadão da nação, enfeitou-se com grande pompa o elefante que toca o sino no jardim zoológico. Era imponente e tinha a grande vantagem de ir recebendo moedas dos admiradores que se juntavam para o saudar. Aqueles senhores endinheirados que andavam a matar gente com carros de corrida compravam cavalos puro sangue. Os homens da volta pedalavam bicicletas. As famílias numerosas optaram pelas últimas carroças puxadas a mulas. As senhoras medrosas montavam vacas leiteiras.
Alguns pais extremosos fizeram carrinhos puxados a cães para os meninos não faltarem às aulas. E o povo, os antigos donos dos automóveis Mini e dos modelos comprados a prestações ou em segunda mão, começaram a comprar burros. Tantos, 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 que em breve toda a cidade estava atulhada de burros, trotando, galopando, embirrando que não queriam andar. Nas inúteis bombas de gasolina vendiam-se molhos de palha e braçadas de erva. Já ninguém tinha os ouvidos martirizados pelas buzinas, mas pela bela voz grave e sentimental dos burros a zurrar. E quando um condutor furioso gritava para o outro: "Sai da minha frente, seu burro!", já ninguém se irritava, pois pensava que o insulto era dirigido ao orlhudo bicho de 4 patas. Vitória, Vitória, acabou-se a história. Vou passar a ler-vos a segunda história que me propus ler hoje. Para todos os meninos e crescidos também que estão em casa, que não podem sair. O Senhor Milhões herdara seu nome e seus milhões de outro Senhor Milhões, filho de um Senhor Milhões, neto de outro Milhões. Aqui está o Senhor Milhões. Tinha dinheiro como milho, cofres de moedas de ouro, baús de moedas de prata, caixotes de moedas de cobre. Os seus lençóis eram feitos de notas de euros, muito bem cozidas umas às outras. Seus guardanapos eram notas de 20 euros. E em vez de papel higiênico, usava notas de 10 euros. Eis aqui uma solução para quem tem embarcado papel higiênico. Podem limpar-se as notas, como o Senhor Milhões. Redondo como uma moeda, o Senhor Milhões tinha umas perninhas curtas, que nunca andaram mais do que o espaço que ia da cama ao salão, da casa de jantar à entrada do jardim. Tinha uns bracitos delgados que nunca haviam pegado em nada mais pesado do que um talher de prata. A casa era forrada de espelhos. Neles se via belo, reluzente, de careca muito polida como uma bola envernizada. Óculos de aros de ouro, dentes de ouro, alfinete de ouro na gravata, botões de punho de ouro e moedas de libras de cavalinho a fazer de botões. Da algibeira pendia-lhe um relógio de ouro a que nunca dava corda, pois as horas para si eram todas iguais. E na ponta de uma corrente enorme tilintava um molho imenso de chaves de todos os tamanhos e formatos. Possuía o Senhor Milhões um exército de criados. Porteiros, motoristas, engraxadores, cozinheiros, limpadores de pó, enxutadores de moscas, jardineiros, carregadores, alfaiates, cultivadores do campo. Não faltavam sequer os capatazes de chicote na mão para os obrigar a trabalhar. Em redor das suas terras, cercando as suas gentes, erguiam-se muros enormes, enormes, que ninguém podia transpor. Mas certo dia, velho de centenas de anos, um dos portões enferrujou de todo. Foi preciso tirá-lo para o substituir. Aqui está também a imagem do Senhor Milhões com todos os seus criados à volta. Então, os homens de fora espreitaram as imensas quintas, as searas curvadas ao peso do trigo, os trabalhadores curvados ao peso do trabalho desmedido, viram as flores vermelhas e as caras pálidas de abatimento, o palácio de mármore e as cabanas de palha, o Senhor Milhões, à janela, coberto de ouro, e os seus homens esfarrapados e descalços. Também os criados do grande ricaço se espantavam com o mundo que lhes foi dado a ver. As casas com os seus quintais, as caras com os seus sorrisos, as lojas com as suas compras e o dinheiro nas mãos daqueles que trabalhavam. De repente,
Como se uma força os puxasse, os criados do Senhor Milhões começaram a sair para a rua. Primeiro, a medo, um a um, hesitantes. Depois, aos pares, aos grupos, aos bandos, em aluviões. Largavam enxadas, mata-moscas, tesouras, martelos, abandonavam rebanhos, manadas de touros, coalheiras e capoeiras. Cantavam e riam. Habituado ao silêncio, que nenhuma voz podia cortar, o Senhor Milhões surgiu à varanda. Atarantado, dava ordens e contra-ordens. Ninguém o ouvia. Mandava chicotear, ordenava que prendessem. Ninguém o ouvia. Quando a noite desceu, estava sozinho, com seus caixotes de moedas de cobre, baús de moedas de prata, cofres de moedas de ouro. Sentou-se à mesa, ninguém o serviu. Deitou-se, ninguém lhe apagou a luz. Enrolou-se nos lençóis de nota de 50 euros, de notas de 50 euros, assoou-se a uma nota de 5 euros e toda a noite esperou que os criados voltassem. Mas quando o dia raiou, nem um passo rangia nas salas, nem um vulto ao longe se vislumbrava. Então, o Senhor Milhões, redondo, redondo como uma moeda, luzente, luzente como o seu ouro, sentou-se na poltrona dourada, cobriu-se de notas e deixou-se morrer de fome. Vitória, Vitória, acabou-se a história. Aqui ficam os dois contos que vos quis ler hoje e espero que gostem, que vos sirva para se entreterem um bocadinho em casa, de onde não deverão sair, como todos sabem. E aqui vos deixo esse conselho: protejam-se, cuidem-se e lavem muito bem as mãos e fiquem por casa. Até breve.